Rapaziada, agora a gente tá com a lenda, Marcelão. E aí, tudo bem? Prazer. Marcelão, Todo mundo no canal aí. sendo bem didático, Vamos lá. o que é isso aqui? Onde a gente tá? É uma unidade móvel de áudio do EPA, né? Hoje eu sou responsável pela transmissão que vai acontecer amanhã do show do Luan Santana e Dennis DJ. O EPA tem esta UM mais 3. A gente tem uma console Lavo, essa é uma console SSL. A gente tem uma console Lavo MC56 MK2, temos uma UM com uma SD7B Broadcast. E agora nosso xodózinho pequenininho que tinha uma console antiga, a gente fez uma upgrade e tem uma L200 da SSL também. Mano, vou falar a real pra você aqui é o sonho de qualquer cara. Não interessa se você faz som, você faz luz, você faz painel. Ter uma sala dessa com seus equipamentos é o sonho de qualquer cara. E aqui é coisa pra caramba de áudio, hein? Legal pra galera que tá entrando aí no meio do áudio e tal, e quer conhecer um pouquinho de áudio, que é bom falar, né? A gente tem uma nova tecnologia no mercado de áudio que é o Dolby Atmos. Todo mundo tem acompanhado aí, que junto com a imagem 4K e 8K também, que vai ter agora futuramente, já tem teste, já foram feitos testes, deve entrar no ar aí nos próximos anos. A gente tem tecnologia de áudio Dolby Atmos. E a UM, essa UM do EPA, é a única homologada da América Latina que faz Dolby Atmos. Então a gente consegue mixar ao vivo um show ou qualquer outra coisa de esporte baseado em Dolby Atmos, com uma mixagem em Dolby Atmos. A gente consegue fazer essa integração. Tanto a console quanto todo o sistema de áudio também é voltado. A gente tem suportes ali com as caixas que é o 5.1.4, né? Então nós temos as 5 caixas de baixo, o sub que é o ponto 1 e a ponto 4 que são as 4 superiores. Sim. Que elas são instaladas conforme a gente precisa utilizar. Neste caso, chegou de viagem de São Paulo para Londrina, então ela vem sem as caixas. Se eu achasse que fosse necessário fazer uma mixagem Dolby Atmos aqui hoje, a gente colocaria as caixas que já estão alinhadas e faz a mixagem em Dolby Atmos. Top demais. Que é o que a gente tem, a gente vai ter muito comum isso no mercado, pra galera do dia a dia, ouvir em binaural. Já tem Spotify, já tem Apple Music, Tidal, que tem canais com músicas já em binaural, que você consegue entender a espacialidade de um som tridimensional, vamos dizer assim, falando um português mais didático, a gente vai entender que o binaural é o som que você tem o de 3D, né? 360, você pode ter som de vários lugares mesmo ouvindo num fone estéreo. Nossa, e aqui é o que a gente faz o produto, né? Então, sai daqui, do mesmo jeito que é feito em disco, em estúdio, como nós temos em São Paulo também um estúdio homologado Dolby Atmos para mixagem de música e filmes e etc. A gente também tem o M que faz o live. Né? O que muda são algumas padronizações, mas basicamente é isso aí. Tipo assim, uma pergunta bem de um cara bem curioso assim. O que é mais importante dentro desse estúdio aqui? Que é o mais importante que você precisa ter aquilo ali, que tipo assim, não pode faltar, você precisa daquela peça. É a mesa, é o conjunto todo. É o conjunto todo, porque cada item aqui tem uma responsabilidade técnica, né? Por exemplo, eu tenho um no-break no carro. Sem o no-break eu não posso fazer uma transmissão live, porque se cair o gerador, eu fico sem energia, ou dar um pico de energia, eu não vou ter essa continuidade e posso danificar os equipamentos, que é o pior. A console é a principal ferramenta para mim poder mixar o que vai para o ar, né? Os computadores, porque eu gravo multitrack, todas as gravações e transmissões, a gente tem contratos com os nossos clientes, inclusive com a Globo, no caso aqui, o Multishow. Então a gente grava isso no multitrack, então eles têm armazenado todos os shows lá. A gente mantém um servidor no EPA, mantendo isso uma média de 3 anos, para poder depois apagar, deletar esse material. Mas em 3 anos, qualquer cliente que gravou ou passou pelo EPA, saiba que vai ter uma cópia lá gravada durante 3 anos, independente da emissora. Isso é um contrato nosso, né? Uma política de trabalho nossa também. Que massa. Cara, a gente fica até bobo, né? Nossa, quanta coisa. É muita coisa maneira mesmo. Tem umas coisas bem legais aqui. Cada carro, lógico, tem uma tecnologia diferente, apesar de serem 4 carros de transmissões, eles não são iguais. Todos eles têm, cada um tem uma política, não uma política, vou ser mais claro, tem uma interface de trabalho diferente uma da outra. Então, por exemplo, esse carro a gente usa o protocolo Dante e MAD. Eu tenho o carro M4 que tem a Lavo, que trabalha com Dante, com Ravenna e com MAD. Eu tenho o que trabalha com a Digi, com SD7B, que trabalha com Optocore e MAD.
E eu tenho agora o carro menorzinho, que é com a L200, que trabalha com Dante e MAD também, que é mais ou menos parecido com isso, porque os fabricantes são iguais das consoles. Então usam um protocolo de transmissão de áudio, né? O protocolo mais usado hoje, no geral, ou é MAD ou é o próprio Dante. O Dante se popularizou muito, está popularizando cada vez mais. Você mais ouve falar, né? É, tipo assim. porque é mais barato, as interfaces se tornam um pouco mais baratas, de construção física mesmo, de engenharia e tal. E você tem possibilidade de vários canais. Por exemplo, esse carro, a gente tem um crosspoint de 1024 por 1024. Então, quer dizer, eu tenho 1024 canais para trabalhar dentro do tráfego de rede. Nossa. Então, a gente consegue fazer 1024 endereçamentos diferentes. Óbvio que aqui eu não estou usando nem perto disso, mas chega alguma coisa perto. Por exemplo, eu tenho 2 máquinas, cada uma grava independentemente 128 canais. Então, eu já tenho aqui utilizando 256 canais do Dante. Tenho 128 canais chegando na console. Tenho alguns canais das interfaces analógicas digitais e das interfaces MAD. Então, somando isso, eu estou chegando aí perto de 600 canais de áudio. Caramba. Né, de endereçamentos. Aí eu utilizo tudo ou não. Mas, por exemplo, num show de amanhã, como eu estou gravando nas 2 máquinas e o meu input médio amanhã são 64 canais, então teoricamente eu estou com 128 canais aqui, mais 64 lá. E mais as interfaces, quer dizer, vai chegar aí próximo de uns 300 canais de áudio em processamento. Nossa. Amanhã. Né? Caramba. Mas cada show é uma logística. Um festival, por exemplo, no Lollapalooza a gente usou, tinha banda com 80 canais. No Rock in Rio já tive banda com 112. E são vocês que atendem esses festivais? Sim, na maioria das vezes a gente já tem uma predisposição com a Globo e Multishow, então a gente atende todos os festivais. O Lollapalooza a gente atende desde o princípio, desde o início do Lollapalooza a gente faz todas as transmissões. O Rock in Rio a gente partiu de 2015, na verdade 2011 teve uma intervenção nossa lá para fazer um produto. Em 2013 a gente já começou a transmitir o palco Sunset e em 2015 a gente passou a transmitir Sunset e Mundo. E aí dali pra cá, todos os Rock in Rios a gente faz os 2 palcos, Sunset e Mundo. Esse carro aqui é tipo assim, só você pilota aqui. Não, você roda em todos os carros de vocês. Lá no IPA a gente tem uma equipe extensa de técnicos ali, assim, os técnicos que mais operam dentro do IPA são eu, Renato Carneiro e o Guido Baldassin. O Guido era um engenheiro de estúdio, faz muito bem live também e já está com a gente há um tempo. O Renato, cara, Bruno Marrone, PA do Bruno Marrone, e já trabalhou em vários lugares, tem uma puta gama extensa de conhecimento e sensibilidade técnica, porque fazer televisão não é só ter o conhecimento técnico, é ter a sensibilidade daquilo que a gente pode projetar, né? Porque são dimensões diferentes de áudio, né? A gente está falando que estão mixando para uma TV pequenininha, para o cara que está com um telefonezinho, né? Ele não está com um PA ali, com sub e tal. Então você tem que tomar algumas certas condições técnicas, alguns certos cuidados técnicos para não ter erro na hora de você entregar esse áudio para a emissora, né? Ou para um YouTube que seja, né? Existe, fora isso, a gente tem os padrões, né? O YouTube trabalhando a menos 13 LUFS. E isso teoricamente, muita gente trabalha acima disso. Histórias, os níveis, porque a gente não tem controle sobre isso. O YouTube não faz um controle minucioso sobre isso, então vira uma salada de briga de volumes, né? O cara vai lá e transmite o show a -7, o outro fez a -10 e eu, obrigatoriamente, pela Globo, eu tenho que fazer -13, que é o padrão do YouTube. Então a gente entra dentro de uma normativa. Os canais Globo, Multishow, Globoplay é -23 LUFS, então eu preciso trabalhar com o meu áudio final nesse patamar de tem que ter mandada de áudio. Muito conhecimento, hein, mano? Na verdade a gente vai criando também esse conhecimento, porque, por exemplo, a gente, mesmo sabendo de áudio, a gente sabe dos fatores de áudio, a gente sabe tecnicamente como funciona os LUFS em relação a dB e tal, mas a gente não tinha a normativa. Quem nos passa essa normativa são os canais, entendeu? Cara, uma dúvida minha, a questão aqui, você tá recebendo o áudio, você tá fazendo só o áudio, e a gente tem um outro espaço. Isso, uma outra OM, que a gente chama de OMV, que é o OM de vídeo, que é aqui é a Globo que tá fazendo o produto todo, mas é a afiliada IPTV de Campinas que tá com o OM aqui, é o OM da IPTV. Então o que eu faço? Eu mixo o áudio, então eu recebo splitado esse sinal lá de cima, lá do palco. Então, mesma coisa que o técnico de monitor e o técnico de PA está recebendo, eu também estou recebendo uma via separada. A minha mix não é a mix deles, é uma mix do zero. Se ele tiver 40 canais lá, eu vou ter 40 canais aqui para mixar.
sem equalização, sem compressão, eu vou ter que fazer isso tudo. Você faz tudo. Você volume, passa ali é do zero, como se eu fosse fazer o PA, mas eu tô fazendo aqui para transmissão. Porque tem peculiaridades de volume, de equalização, e eu tô num ambiente controlado, fica mais fácil de mixar e tal. Então, e a gente vai fazer, eu recebo isso, tem um rack lá, eu tenho um rack lá, agora tá 64 canais lá só, porque é o máximo que eu vou precisar. Então tá um rack só, vem via fibra pro meu carro, eu converto aqui de fibra para Dante, e aí eu tenho isso tudo na console e nas máquinas de gravação. Depois de mixado, eu mando um estéreo e uma cópia estéreo standby para o M de vídeo, que junta com tudo que eles estão fazendo de vídeo, câmeras, Traveler, Cammate. Aí tem o diretor de corte ali ao vivo, que ele está cortando e ouvindo o meu áudio. Ele está cortando e fazendo tudo ali. Só que o meu áudio está na frente da câmera, então ele tem que atrasar o meu áudio para colocar, a gente chama de lip sync. Ele faz um lip sync antes de começar a transmissão para colocar o meu áudio no mesmo patamar, no mesmo alinhamento da câmera, para que a boca, não fica a caixa da bateria fique certinho no lugar. Feito isso, ele manda para o SNG, que aqui não tem fibra, então são 2 carros de transmissão via satélite, um principal e um standby, sobe esse sinal para o satélite, desce no Ion, que é lá na Globosat, no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, entra na central de controle. Lá tem várias centrais de controle, a gente não sabe exatamente qual que vai receber meu sinal amanhã, pode ser a 3, a 4, a 2. Ele recebeu, um técnico no controle recebe meu áudio e o vídeo pronto, mas ele tem condição de melhorar ou mexer se ele achar que tem que fazer alguma coisa, ou o vídeo atrasou, ou o meu áudio está com problema, ele vai comunicar a central aqui, via painel de controle, e eles me avisam que via painel de comunicação. Olha, Marcelo, estão achando lá que a voz está um pouco mais baixa, ou o ambiente está muito, sei lá, uma coisa peculiar do que as pessoas estão fazendo, estão ouvindo lá, o produto final, vamos dizer assim. E aí isso é retransmitido para as operadoras, aí Vivo, Claro, Sky, Jack2Go, os canais Globosat, né? Globoplay, Multishow e assim por diante. Então lá você tem um técnico escutando o que você está mixando lá. Técnico da emissora. Ele ouve o meu final e vê o vídeo do final do que está sendo feito aqui. A gente chama de central de controle. Central de controle ele vai ver todas as variantes daquela transmissão. Se a luz está afetando a câmera, ele vai avisar alguém aqui e falar, ó, a gente está achando que está um pouco escuro. Aí o diretor vai avisar o diretor de cenografia, olha, precisamos melhorar a iluminação. É o cara que vem lapidando, assim. Exato. Final. Mas, basicamente, ele tá lá pra apagar incêndio. Tipo, ele tem que ver o que tá acontecendo, assistir isso full time, e se tiver algum problema de operação, ele vai avisar. Geralmente, é muito tranquilo. Ele recebe esse sinal já foi checado e rechecado várias vezes aqui, e vai chegar lá e vai botar no ar. É isso que eu ia te perguntar, se é frequente, tipo, ter que... Não é frequente, mas pode acontecer. Tem problema técnico de satélite, às vezes está desalinhado, o áudio chegar um pouco distorcido, tem vários fatores, né? Ou quadro a quadro da imagem, porque o satélite está um pouco... esse satélite hoje não... A gente contratou ele, mas ele tá... Isso acontece raramente, tá? Mas pode acontecer. A gente tem intempéries, tem um monte de coisa. Quando é fibra, não, porque aí sai do caminhão, vai no caminho de fibra que chega via fibra na emissora no Rio. Um link via Embratel e chega diretamente lá dentro do Rio. E aí ele retransmite isso para os operadores. Uma dúvida aqui que surgiu. A mix que você faz aqui é o seu gosto ou não? Tipo assim, você consegue implantar o seu gosto? Isso para qualquer técnico, não é para mim. Cada técnico tem um jeito de mixar. Existem padrões do que a gente precisa fazer, né? Então eu sei que a emissora precisa receber menos 23 lufs, eu sei que o diretor gosta de um pouquinho mais de voz e de plateia do que a banda, às vezes, então eu preciso ficar comedindo isso para que também não prejudique o musical, porque eu sou músico também. Então, eu quero ouvir a música. Eu não quero ficar ouvindo a plateia gritando naquele momento, eu quero ouvir a música. E isso é o que interessa no final das contas. Então você precisa criar uma regrinha de meio termo de jogo de cintura ali, vamos dizer assim. Tem que ter o jogo ali. De atender a emissora, que é o nosso contratante, vamos dizer assim. E eu costumo dizer que a gente, como transmissão, não só o EPA, mas qualquer empresa que vá fazer uma transmissão para qualquer cliente, você está no meio termo das duas coisas. Você atende o artista, porque você precisa fazer o melhor seu, que o artista espere que você coloque no ar, a banda, o produtor e assim por diante. E eu preciso atender a emissora para ter um padrão de qualidade dentro do que a emissora espera que a gente entregue. Então a gente está sempre nessa negociação para deixar uma coisa homogênea que seja satisfatória tanto para mim que estou mixando,
quanto pro meu cliente, que é a emissora, e quanto para quem está produzindo o trabalho, que é o artista, no modo simples. Então a gente precisa fazer sempre esse meio termo. E no EPA todo mundo tem essa cultura, vamos dizer assim. Porque a gente foi criado dentro do ambiente de televisão, dentro do ambiente de show, então a gente entende as duas situações. Então a gente consegue entender quais são as necessidades da emissora e quais são as necessidades musicais dos artistas. Porque se ele gravou um disco, já existe uma música mixada. Sim. As pessoas que estão ouvindo em casa ou no show já tem um esperam que aquela música seja executada pelo menos do jeito que ela ouviu na rádio, né? Sim. Óbvio que você vai ter a banda diferente, porque não foi às vezes o mesmo músico que gravou no disco, mas ela tem que ter uma proximidade. Não dá pra você tocar um forró de uma música que foi gravada em samba, porque você achou que no show tem que ser em forró, né? Vou pegar o Raça Negra, que gravou a vida inteira em samba, grava os shows todos em samba, e chega aqui e ele vai tocar em forró aquela música. Vai ficar legal? Talvez é uma opção dele de artista, de hoje eu quero tocar em forró, beleza, então eu vou colocar no forró, mas que tenha uma característica musical daquilo que ele está trazendo. Então a sonoridade ela tem que ser muito próxima. A sonoridade não quer dizer que vai ficar igual, não tem como, porque são mixagens em dias diferentes, em temperaturas diferentes, e com pessoas diferentes, com clima diferente, né? Você tem N fatores para chegar no resultado final, mas a gente tenta, principalmente por se tratar de live, é sempre minimizar essa questão, né? Eu penso assim, eu sempre penso assim, o cara mixou, fez o disco, tá pronto, ele gastou, sei lá, meses ou semanas gravando o disco, e ele chegou naquele resultado e aquilo vai pro ar e ele não vai mexer mais, acabou. Sim. Masterizou, foi pro ar, acabou. Nós, é momentâneo, é aquilo, é live. 1 segundo de erro é 1 segundo de erro que ficou. Não adianta, você não vai voltar e não vai corrigir. Já foi. Já foi entregue. Já foi entregue, né? Vai para uma reprise, vai precisar remixar? Pode ser que aconteça isso, mas geralmente não acontece. Quando é uma reprise, eles pegam um arquivo que já está salvo e... Não, nem sempre. Às vezes pega porque numa reprise, geralmente, no caso da emissora, a gente não tem uma reprise full time. O show do Luan Santana amanhã tem 1h30 de ar, mas numa reprise que vai acontecer no dia 16, inclusive, ele vai ter, que é no dia seguinte, né? Ele vai ter lá 8 músicas, por exemplo. Então, só pega os melhores momentos. Melhores momentos. Então, vamos pegar uma música que realmente não teve problema ali, ouviu e coloca. Até para não colocar o artista numa condição desconfortável, porque às vezes pode ter sido nem ter sido um erro nosso técnico, pode ter sido um erro de execução, ou sei lá, ele desafinou por algum momento ali, entendeu? Então eles têm esse cuidado de também não colocar o artista em uma situação desconfortável, né? Cuida da imagem. Né? E hoje a internet é um negócio muito rápido, as pessoas criticam tudo muito rápido, né? Então você tem que tomar muito cuidado com as palavras, muito cuidado com os seus gestos, muito cuidado com o que você coloca no ar das coisas. Isso é verdade. Isso no geral, né? A gente não está falando só de YouTube, vamos falar de Facebook, Instagram, ou até um grupo de WhatsApp, né? Hoje é um risco, né? De você... eu falei uma coisa porque eu achei que era legal, e esse legal pode ser legal para você e pode ser péssimo para 200 mil pessoas. Sim. Então tem que tomar muito cuidado. E a mesma coisa o artista quando tem essa preocupação de transmissão. Ele sabe que isso vai pro ar, não são 30 mil pessoas que estão aqui amanhã. 30 mil pessoas vão para casa, muitos deles ali tomaram um negocinho, estão alegres, estão se divertindo e não estão vendo o contexto toda coisa. Mas o cara que está em casa, ele está assistindo, então ele está prestando atenção nos detalhes. E esse detalhe às vezes é o que voga muito. Uma dúvida assim, nessa transmissão aqui, você tem ideia de quantas pessoas vai assistir? Não dá pra... A gente não consegue mensurar, né, vamos dizer assim, porque existem vários fatores para chegar nesse cálculo. Por exemplo, amanhã a gente tem uma transmissão Multishow Globoplay, são canais fechados. Então você já minimiza uma quantidade de pessoas que não tem assinatura. Então não dá pra saber. Sei lá, hoje tem 60 milhões de pessoas que têm assinatura, mas qual é o público que vai assistir Luan Santana e Dennis DJ? Na semana seguinte, nós temos o Circuito Brahma de novo, que deve ser Grupo Menos é Mais e Matheus e Coan. É um outro público, não é o mesmo público que assiste Dennis DJ e Luan Santana. Então, essa mensuração de quantidade, mas eu posso dizer assim, que geralmente fica na faixa ali básica, 1 milhão, 2 milhões de pessoas. É muita gente que assiste. Isso pensando que o cara está assistindo no YouTube, ou está assistindo no Multishow, ou no Globoplay. Então, a gente está falando de pessoas que têm uma assinatura, ou que têm acesso a alguma informação momentânea. No domingo tem uma reprise, mas o horário também não é um horário
que a gente costuma dizer global, né? O horário do Luciano Huck, é o Fantástico. É após o Fantástico, se eu não me engano. Então é a galera que realmente não vai trabalhar na segunda-feira, que está em casa de boa para assistir e que gosta de assistir. Às vezes um jovem, amanhã eu não vou na aula porque eu vou assistir hoje o Luan Santana, entendeu? Então você tem esse público também que também é muito variante, então não dá para mensurar o tamanho, mas a gente já pegou o Rock in Rio com 4, 5 milhões de pessoas assistindo ao mesmo tempo, né? Trampo, hein? Então é muita responsabilidade. Não, isso vale para qualquer pessoa que vai trabalhar, não só pro EPA que está transmitindo, mas pro câmera. Se ele fizer uma merda lá, a responsabilidade é dele também, né? Sim. O DTV, que é o nosso diretor de TV, o diretor de transmissão, que ele tem que estar atento a todos esses detalhes, né? A gente tem ótimos diretores no Grupo Globo, então assim, essas coisas vão... É uma união de pessoas, é uma união de trabalho. Parte do zero ali, no minucioso 00, né? Que é captar aquele áudio, negociar lá com a empresa de áudio, como é que eu vou receber aquele sinal da melhor forma, se não tem ruído. Se eu tiver um ruído num cabo eu tenho que resolver, porque vai ter que chegar pra mim limpo, eu vou ter que mixar, porque às vezes tá sujo pra mim um canal e pro PA tá limpo. Então eu vou achar onde tá o problema pra resolver o meu problema. Ou pode estar ao contrário, sujo pro PA e limpo aqui, ele tem que resolver o problema dele lá também, porque ele vai ter que botar isso lá para as pessoas ouvirem, né? Você escolhe, tipo, os microfones, por exemplo, que você vai captar lá? Não, nesse caso não. Porque só pega o input, né? eu pego o input, ele vai usar o que ele está acostumado a usar na estrada dele, e eu, teoricamente, vou me adaptar àquilo que vai ser me entregue. Então, tem gente que às vezes fala assim, pô, hoje o show não estava legal. Mas não estava legal em que sentido disso, né? Porque eu dependo de N fatores. Sim. Da execução do músico, do artista estar num bom dia, de ele falar, pô, hoje eu tô animado, vou fazer um show legal e eu vou cantar pra caramba, né? Eu dependo do áudio que chega, de eu não ter um problema técnico ali, às vezes de um hammer, de um problema de um splitter com ruído, ou um isolador que não tava legal na hora, do instrumento do cara, dá problema ou não dá problema. Já aconteceu, de no meio do show, puta, sumiu o bumbo, fecha o bumbo, vou sem bumbo. Cara, você tem que ter um jogo de cintura. O cara do violão tá tocando, não tá chegando som. Diretor, ele tá tocando, mas não tem som pra ele e não vai chegar pra mim. Ele tá com problema técnico lá, os caras estão resolvendo isso no meio do show, tá acontecendo. Então eu tenho que ter a sensibilidade de falar, vou desligar o cara, porque se ele tirar o cabo ali, pode vir estourar alguma coisa. E eu tô no ar. Então eu tenho que ir minimizando esses problemas pra transmitir pras pessoas de casa. Mas pode estar acontecendo um problemão ali atrás, que às vezes ninguém sabe o que está acontecendo e fala, mas o som tá estranho, não tá sem grave. É óbvio, tá sem o bumbo lá na mixagem, porque o bumbo tá com problema lá. O cara continua tocando a bateria, mas não chega o som do microfone porque tá zoado. Vamos resolver. E isso não depende só de mim, depende do cara da banda. O nosso assistente técnico, a gente tem vários no EPA, e a galera tem uma expertise muito rápida de resolver isso também. A gente tem comunicação com o palco na hora do evento, né? Eu tenho comunicação com ele direta lá, com comunicação. Então, Bruno, tô com problema no bumbo. Ele vai lá no técnico e fala, ó, o bumbo tá com problema. Às vezes a gente tem o técnico que tem a boa vontade de falar, vamos resolver. Tem técnico que fala, não, o show é 1 hora, vai acabar aí, tá tudo certo. E eu fico 1 hora sem show, sem bumbo. Isso, show. Isso então, é complicado, né? Complicado. A maioria é muito solista. E são pessoas profissionais de verdade. Porque profissional de verdade que eu digo assim, é o cara que ele não tá aqui só para fazer o dele, ele pensa no coletivo, ele tá pensando que ele tem que entregar esse show, seja onde for, da melhor forma possível. Então o hold, por exemplo, da banda, é o principal cara que tem que botar essa coisa para funcionar, porque ele tá entregando áudio para 3 pessoas, no nosso caso de transmissão. Ele tá entregando pra gente, pro PA e pro monitor. Se ele entregar qualquer jeito, ele entrega de qualquer jeito pros 3. Isso não é legal. E consequentemente entrega. Mas a gente tem muita gente capacitada trabalhando e que são solistas e que a gente ajuda também de estar ali no dia a dia na correria, por exemplo, o Bruno que está comigo hoje aqui, o Rafa que já teve, o Guto que hoje é técnico do Luan Santana, que trabalhou muitos anos no EPA, praticamente fundou com a gente lá a parte técnica toda. São galera que conhece os outros técnicos, então a gente consegue ter uma conversa amigável de resolver o problema na hora, entendeu? Mas a gente sempre vai depender dessa situação. Então, colocar um show no ar hoje, eu dependo de N fatores, né? Eu tô aqui para transmitir o que é melhor, vai ser me entregue. Se entregar um bolo doce, eu vou entregar um bolo doce lapidado. Se ele me entregar um bolo salgado, eu vou entregar salgado lapidado. É assim que funciona. Mixagem é isso. Né? Tanto pro cara do PA também, pro cara do monitor também. Do monitor é um pouco até ingrato às vezes, né? Porque ele não pode colocar o gosto dele. Ele vai colocar o gosto de cada um. Então um pouco mais difícil ali.
O jogo de cintura dele é maior. Eu falo que o técnico monitor é o Deus. Ele consegue resolver o problema. Ele é psicólogo em primeiro lugar. E depois ele é técnico. Porque ele consegue colocar um jeitinho ali para cada um. A gente não. Eu recebo, vou colocar. Meu diretor aprovou, a emissora é isso aí que tá no ar e vamos embora, entendeu? É muito mais fácil. O cara do PA geralmente, dependendo do estilo musical hoje, né? Ele tá preocupado com quem tá do lado dele ali. Se é o empresário que tá vendendo show, né? É o empresário da dupla lá, ou do cantor, que fala assim, o fulano ali fez o show mais alto, eu quero mais alto agora. Isso é muito comum. E o mais alto nem sempre é o melhor, né? Sim. É uma briga de problemas técnicos que as pessoas às vezes não entendem. O backstage é um jogo de cintura em si, né? É, tudo que roda a vida inteira. Na verdade, assim, hoje a gente tem muitos profissionais bons e competentes no backstage. Antigamente, eu acho até que a gente tinha um pouco mais, porque a quantidade era menor. E as pessoas precisavam ser meio que MacGyver, sabe? Tipo daquela de, vou achar uma solução. Então você tinha por obrigação conhecer muito daquilo que você estava fazendo. E eram poucas pessoas. O mercado cresceu grandes profissionais, e grandes profissionais vieram sem capacitação, que é o maior problema do mercado hoje. Eu acho que é quando você insere em qualquer área, não só de áudio, tá? Isso acontece no vídeo também e nas outras áreas aí da vida comercial em si, né? De você trazer uma pessoa para uma função sem a capacitação dela. Isso acontecia muito lá, por exemplo, o cara, sei lá, não vou, né, dizer generalizar, mas aconteceu muito. O cara tava lá na empresinha de som ganhando, sei lá, R$200 por dia para fazer o trabalho dele. Aí chegou o artista que tá aí no auge e falou: você quer operar a mesa para mim? Eu te pago 400. Tirou o emprego daquele que ganhava 1.000, que era um técnico que tinha capacitação para ganhar 1.000, e botou esse de 400. E o cara de 400 ficou feliz, falou: vou ganhar 2 vezes mais e tô com o fulano de tal, ou com a fulana de tal. Então para ele é legal. Mas será que ele tem a capacitação técnica que o outro de 1.000 tinha? E quem é o culpado? É o cara que foi por 400? Não, é quem contratou esse cara de 400. Que ele quer tirar vantagem do negócio. E no mundo de show business isso é muito comum. Infelizmente é muito comum. Infelizmente acaba caindo o nível, né? E cai o nível. Porque você tem o técnico que entende de todo o sistema, e você tem o cara que resolve o problema momentâneo, que é o cara que está ali para resolver um probleminha. Quando acontece a coisa grande, ele não vai conseguir resolver. Não porque ele não quer resolver, porque ele não tem a capacitação técnica para resolver. Não tem experiência, exatamente. Não é culpa dessa pessoa, né? Isso aconteceu muito quando veio a pandemia. A galera falando: agora vai limpar um pouco o mercado, porque essa galera não vai se... Não, cara, não é. Eu acho que essa não é a forma correta. Eu sempre bati na tecla com os meus amigos, converso muito com a galera do EPO, com os amigos de áudio no geral, que a gente sempre precisou de ter como é que se diz? Um sindicato. Sim. Que normaliza a profissão. Sim. Quem é assistente técnico vai ganhar tanto. Quem é hold vai ganhar X. Registra essa galera. Paga imposto. Legaliza a coisa. Só que aí você tem condição de exigir. Peraí, você, para ser hold, você tem que ter um curso em algum lugar. Eu não vou te contratar se você não tem um curso. Entendeu? E aí você gera empregos. Você começa com uma base para gerar empregos. E eu falar a real para você, eu acho que você acaba ajudando ainda a pessoa, porque ela vai atrás de se profissionalizar. Sim. Então automaticamente ela vai crescer. Exato. E aí ela vai estar mais pronta para o mercado. E você cria uma situação de geração de emprego real, né? O cara não está ali momentaneamente, porque evento é uma coisa muito momentânea, né? Tem anos que tem vários eventos, tem anos que tem menos. Sim. E isso é muito preocupante para quem contrata e para quem também vende esses eventos, porque o cara também precisa viver de uma certa forma. Independente de eu sou hold, eu ganho, sei lá, 20 mil no ano, e eu sou o dono da festa que eu tenho que ganhar 20 milhões, eu preciso vender 20 milhões, porque é o meu padrão de vida, e eu gero emprego para outras pessoas. O cara não está ganhando 20 milhões sozinho. Então isso é uma cadeia, né? E essa cadeia, ela precisa, eu acho, na minha opinião, sempre, minha vida profissional, é que ela fosse legalizada. Porque você criava tabelas, você criava padrões de coisas, e aí você tem as negociações, como qualquer área de trabalho. Você é farmacêutico, você é farmacêutico. Eu ganho 1.500 por mês, eu ganho 1.800 por mês, porque eu faço mais uma coisinha ali. Tá bom, você está dentro de um parâmetro. Qual que é o sindicato? É 1.500, eu não posso te pagar menos de 1.500. Entendeu? E aí você profissionaliza a coisa, você consegue
manter um mercado ativo, né? Porque aí você vão ter pessoas ativas, pessoas capacitadas e cria-se outras coisas que a gente não pensa no momento exato ali, que são a parte cultural da coisa, de você profissionalizar uma pessoa, de ela de ser culta naquela parte que ela faz, de ela entender tecnicamente o que é aquela profissão que ela faz, de ter uma certificação, falar, pô, eu tenho uma formação. Você sabe? Um padrão, eu não preciso ser um cara de faculdade, universitário, não, mas eu tenho lá um curso técnico de hold, eu tenho um curso técnico de produção, eu sou produtor, cara. O cara não vem tão cru, né? Exato. Tinha que ter isso, né? Mas a gente sofre no mercado porque é uma coisa evolutiva. Sim. Sem organização. Infelizmente é algo que tem toda hora tá mudando, toda hora tá mexendo. Mas massa demais. Eu gosto muito de tudo bem explicadinho que você entregou aqui pra gente. Cara, deixa eu te perguntar. Você tem um bom conhecimento, né? A gente fica assim... O meu conhecimento, de verdade mesmo, é mais um conhecimento de vida, né? Eu não tenho formação técnica de áudio. Eu tenho formação técnica na área de TI, que é uma outra área, né? Tenho uma formação de vida musical, né? Eu sou músico, estudei muita música lá no passado, fui pra escola para estudar teoria, para estudar prática, e aí com o tempo eu fui para estúdio porque eu gostava dessa área musical e fui entender o funcionamento, mas eu aprendi lá nos primórdios de como que era você captar um instrumento, como era você ouvir um instrumento. Eu tive bons professores, na prática eu tive bons professores, e aí tudo foi acontecendo na minha vida de uma forma gradativa, mas sempre com muita intensidade, então isso ajudou muito. Quando eu fui pro estúdio, eu ficava no estúdio 14, 15 horas. Então existia uma intensidade de estar ali, errando e acertando até chegar num processo. A mesma coisa aqui, eu faço transmissão de televisão desde 2009 para 2010, e teve uma época que a gente fazia quase que todos os dias. Então existe uma constância nas coisas que vão criando uma lapidação interna, profissional. E você vai ouvindo, vendo vídeos de outras pessoas, vai entendendo o mercado, vai entendendo a parte técnica, vai estudando equipamento, vai estudando técnicas de áudio e assim por diante. Então você vai lapidando, né? Tem pessoas que não, vou fazer uma faculdade, vou me formar e depois eu vou para essa área. Legal, eu acho que é válido pra caramba porque te dá um conhecimento técnico muito maior. Eu fiz essa parte, mas eu fiz em cursos técnicos. Então eu fui estudar áudio em curso técnico com uma galera, fui estudar com livros, lendo livros lá atrás, né, áudio básico e assim por diante, para chegar, para entender o que era um compressor, o que era um equalizador, como eles funcionavam, como eles atuavam. E aí eu fui para a prática, que é entender cada função, cada botão. Se eu mexer aqui, entendi. Então aqui, eu não posso ficar usando muito porque eu vou ter problema assim. Então você vai aprendendo pro dia a dia. Eu acho que isso é muito válido para qualquer técnico de áudio hoje que fala, eu quero ser um técnico de áudio. Vai estudar. Hoje, na minha época, eu não tinha muito vídeo. A gente não tinha YouTube como a gente tem hoje. Sei lá de quanto tempo pra cá existe o YouTube, mas vamos falar, sei lá, Facebook 2008, 2007, sei lá. 2007, 2008. É muito recente, se você pensar bem. É muito recente. Então, a galera começou a produzir ainda conteúdo bem depois. Bem depois. Então, você não tinha muita informação. Você tinha que perguntar pro seu amigo. Como é que faz isso aqui nessa mesa? E vou aprender ali. Então, essa galera aprendeu na raça, né? Hoje, para quem está entrando no mercado, tem muita ferramenta, tem muito vídeo, tem muita videoaula, tem muito curso legal, entendeu? Eu faço parte da plataforma Audio Workshop, como o Eduardo Pinta, que trabalha com a gente lá, também faz. O Renato Carneiro também faz parte da plataforma, que é do Beto Neves. E é um negócio bem legal, a ideia dele foi maravilhosa. Infelizmente no Brasil a gente ainda não tem muita cultura dessa galera de falar, pô, vou ter que pagar ali por mês, mas eu vou estudar. Cara, é um valor irrisório pelo tanto de informação que você tem. Exatamente. Né? Depois você ainda, com os trabalhos que você vai fazendo, você ganha muito. Exatamente, mais. Porque assim, tudo na vida é investimento. Exatamente. Você vai ser advogado, você vai estudar direito, vai pagar 5 anos de faculdade e ainda vai ter que fazer uma OAB para tirar a OAB para depois você virar advogado. Né? Então existe um processo e ele custa. Sim. Seja uma faculdade federal, de uma certa forma você vai pagar, porque você vai comprar livro e assim por diante. Tem gasto para isso. Você vai ter. Tudo não envolve tem jeito. gasto. Em áudio não é diferente. Você não acha que você vai vir para um evento fazer um trabalho, para qualquer show, ou operar um PA de uma banda, sem ter condição técnica de fazer aquilo? Vai estudar, ou vai ter um treinamento com alguém, vou te pagar lá, sei lá, R$1.000 para fazer um treinamento.
um exemplo, sabe? A gente tem agora nas próximas semanas a Semana Áudio em São Paulo, que é um evento maravilhoso. Eu não tive a oportunidade de ir ainda, já tem alguns anos que acontece, e sempre a agenda era muito lá no Nordeste, eu não conseguia ir, porque, puta, tinha um problema de sair de São Paulo e ir para o Nordeste, eu já tenho um trâmite de ir para voltar, mas não é a questão do custo não, de falar, vou pagar o aéreo e o hotel lá, não, cara, porque isso é investimento. Sim. Isso faz parte do investimento, de eu ir para estudar. Esse ano a gente tem aqui, acho que é dia 25 a 26 de abril, se eu não me engano. Eu não sei se eu vou ter agenda disso aí, porque a gente está no circuito, tem outros eventos da Globo para acontecer, mas se eu tiver oportunidade eu vou, porque eu acho que é legal, e a galera tem que ir, tem que ir lá pagar um workshop, assistir conversa do jeito que a gente está fazendo aqui, com outros técnicos, com caras que têm umas experiências formidáveis, assim, sabe? E eu acho ainda quando a galera vai e faz esse investimento, ajuda muito mais ainda o evento crescer. Sim. E aí sim. você tem vários recursos nos próximos anos. Exato. Porque o evento está crescendo. E a galera do Semana Áudio é uma galera empenhada de áudio, cara. É galera do dia a dia. Você vai ter palestra do Renato, você vai ter palestra do Beto, você vai ter palestra de um monte de gente legal, falando sobre tudo. Técnica de monitor, alinhamento de PA, tem o Rabaço lá, que é um cara fantástico, amigo meu, amigo de um monte de gente, mas eu me considero amigo dele pela amizade que nós temos ali do dia a dia, e que manja pra caramba de PA, é um cara fantástico alinhando PA no Brasil, é um dos melhores que a gente tem aqui. E tem a galera que você vai interagir, né? Por exemplo, tem uma galera que são os amigos nossos do Gabson, que aí tem o Éder, tem o Thiago, provavelmente vão estar lá no Semanal, já participaram de algumas, e eles têm umas experiências formidáveis. Então você não vai lá para só falar para entender uma aula do Beto, você vai conhecer outras pessoas do seu meio ali, que é o network que a gente chama. É um leque que abre. Exato. Aí, né? Quando você tem esse network, a sua carreira profissional ela tende a crescer, porque você tem ali o diálogo com várias pessoas, então você vai entender ali com o processo, porque às vezes um vai te indicar, ô Marcelo, porra, fulano tá precisando mixar não sei o que, beleza, eu não posso, mas o fulano pode. Essa é a nossa rede de network, né? É o nosso network, né, aliás, que faz esse movimento girar na parte de áudio, e que isso é fundamental, né? Muito bacana. Cara, eu vejo assim também que é crescimento, né? Às vezes você faz uma amizade ali, que você pega o contato do cara, você tá na estrada, tá com uma dúvida, me socorre aqui e tal, o cara socorre. Exato. E você exato. vai crescendo. E nesse meio, o legal é que a galera é bem solista nisso daí. Todo mundo é parceiro. Na pandemia eu recebi várias mensagens de amigos meus, assim, de galera da estrada. Pô, mas putz, a gente tá fazendo umas lives agora, pô, você já faz muito tempo, como é que eu posso fazer e tal? Eu falo, cara, eu sou gatinhando igual vocês, mas vamos tentar se ajudar, vamos ver, trocar informação para entender o que pode ser melhor para as pessoas que vão vir em casa e tal. E foi dando certo, assim, essa troca de informação. Essa é a nossa rede de trocar informações. Áudio no Brasil, a gente não tem uma qualificação profissional a nível universitário, né? Você tem fora, mas não tem no Brasil. Infelizmente, teve lá há uns anos atrás na UFRJ, nem sei se tem mais, mas era se eu não me engano, era engenharia elétrica ou acústica, uma coisa com ênfase em áudio, quer dizer, tinha ali tipo uma ramificação. Criou lá um pedacinho para falar que você vai ser um técnico de áudio, ou engenheiro de gravação, engenheiro de mixagem, sei lá o que for. Mas isso ainda não tem um leque grande, talvez por essa falta de incentivo do governo de falar assim, isso aqui é uma profissão, isso aqui tem que estar no MEC, isso aqui tem que estar no Ministério do Trabalho como uma profissão de verdade. Cara, existe lá uma categoria, mas ela não chega nem a criar uma cosquinha lá para falar para o governo, olha, nós estamos aqui. Na pandemia saiu uma galera na rua para falar, para levantar a mão e falar, nós somos da área de eventos. Isso morreu, infelizmente morreu. A galera não teve ação. Os empresários também não tiveram ação, de falar assim, escuta, vamos regulamentar para que todo mundo trabalhe legal e aí eu possa dar condição para essa galera que está na rua passando fome? Não, isso não aconteceu. Infelizmente não aconteceu. Houve ajuda, né? A gente do EPA, posso dizer do EPA, teve uma grande ajuda no backstage, né? A gente criou lá, junto com uma organização, com o Lázaro, com o Andréas, que é da AudioBiz, e o Lázaro, que é a Yamaha. Foi criado uma ONG chamada Backstage Invisível, que a galera do EPA juntou com vários empresários para ajudar e tentar botar um pouquinho de alimentação na casa dessas pessoas. Mas não era nada perto do
milhões de técnicos e milhões de pessoas que trabalham de evento. Era nada. Mas a gente fez uma ação. E a gente não... Hoje a gente pode falar, a gente fez parte da ação. Na época a gente nem queria falar que a gente tinha feito parte da ação, porque a gente não tá fazendo favor para ninguém. A gente tá acolhendo, é diferente. Eu não tô, eu estou ajudando aqui. Não, não é nada disso. A gente estava acolhendo. Não tinha um trabalho comercial, era um trabalho social. E que isso podia ter acontecido com várias empresas. Não só no setor de áudio, mas no setor de vídeo, que era muito comum a gente ver a galera reclamando, cara, não tem mais nada. A sorte, para algumas pessoas, que começou a acontecer as lives, o mercado mudou, né? O próprio artista parou de fazer show, mas estava fazendo as lives e levantando ali, e automaticamente ele estava gerando um pouco de emprego para algumas pessoas, porque ele pagava o cara do vídeo, ele pagava o cara do áudio, ele pagava a câmera, ele pagava o cara do gerador, então conseguiu manter um pouco. E ele ganhava o patrocínio das empresas que estavam demonstrando aquele produto naquele momento. Legal, foi uma ação favorável. Todo mundo achou que aquilo ia continuar depois que voltasse a normalização da pandemia. A gente não vê mais live de ninguém, né? Então voltaram-se os shows, que é óbvio que comercialmente é muito melhor, tanto para o artista, para quem vende, para quem patrocina, é muito melhor. Eu acho que música é sentimento, em primeiro lugar, né? Música é pulsação. Tem afinidade ali, né? Aí existe aquelas coisas alternativas que você fala, legal, é legal, mas e a cultura da coisa? Precisa entender a cultura, né? O mercado diz muito assim hoje, o funk do Rio é legal. A letra do funk eu não gosto, porque eu acho que invade uma outra coisa das pessoas, que é a cultura e o respeito ao cidadão, né? Então, existe letra legal. Vamos pegar Claudinho Bochecha lá atrás, era um funk do Rio, as letras eram legais, cara. Era tipo ouvir Xuxa, que a galera ouve até hoje, é legal, que a letra é inocente, as coisas são legais. Existe uma cultura do nascimento da criança ali, sabe? Da brincadeira com o jovem. Não tinha aquele só love, porra, era legal pra caramba. Agora você tem que ouvir que bunda, não sei o que. Então, cara, existe um limite pras coisas. Sim. E aí você passa a não gostar, porque isso afeta. Às vezes o musical é legal pra caramba, eu sou músico, então às vezes você ouve uma levada, eles falam, cara, o arranjo é bem feito, cara. Mas a letra acaba com a música, porque tipo, coloca numa condição quase que sub-humana da educação das pessoas. Então, eu, Marcelo, não gosto, mas tem gente que gosta, fala, é legal, é o contexto. Tem gente que ouve o contexto. Eu, às vezes, vou ouvir o contexto, mas eu separo as coisas, né? Talvez minha filha ouça um funk e goste. Eu não gostaria que ela ouvisse, porque eu acho que tem um funk que não é apropriado, né? Então, isso vai de encontro às religiões também, né? De você falar, pô, por que um crente vai ouvir uma letra dessa? Nunca. O crente já não vai, às vezes, ouvir uma música mundana, no modo geral, porque fala de beijo na boca, de não sei o quê, que não é isso, não é o contexto da educação da religião, né? Cada um tem que respeitar o seu espaço. Eu acho que, em primeiro lugar, espaço no modo geral, tanto religião quanto de vida. Mas tem que ter um respeito mútuo, pelo menos base, para que todos tenham ali um entendimento de vida mais... Isso é importante. Que é o que a gente fala hoje. Se a gente tivesse cultura, no modo geral, a gente não teria tantas músicas ruins, não teríamos tantas pessoas desinformadas, tantos alunos que não valem um centavo do que eles estudaram, porque eles não têm mais cultura. O professor está lá para ensinar, mas se o cara também não absorver isso, mais ou menos nada valeu, né? A internet virou um mundo de ninguém. As pessoas acham que pegar um celular e fazer um vídeo, eu vou ficar milionário e tá tudo certo. Não precisa estudar, não precisa fazer uma faculdade, não precisa ter conhecimento, né? Cara, você precisa estudar. Você quer ser um youtuber? Você vai estudar para ser um youtuber, né? Você vai entender de vídeo, você vai entender de fala, você vai entender de funcionamento, de iluminação. Você tá dentro do contexto da coisa. Você precisa estar por dentro, na verdade. Precisa entender. E não é por dentro de informação. Existe curso para isso hoje. Existe curso de iluminação. Vai fazer um curso de iluminação para entender como é que é a claridade, como que é som, como que é luz, como é sombra, que tipo de equipamento que eu posso usar para fazer meu vídeo. Não porque o fulano falou que aquilo é bom. Exatamente. Entendeu? Então, e isso faz parte de cultura. Isso faz parte de cultura. De você ter um ensinamento. Em primeiro lugar. Cara, acho que é o mais válido. O papo aqui é algo muito extenso. Não, é algo que agrega muito. Não, mas isso é importante, porque assim, você traz detalhe e traz riqueza no que você está falando. Quem está te escutando, ele está tendo esse entendimento, está agregando. A gente recebe assim, muito feedback, porque
a galera tem muita curiosidade, né? Saber Sim, como sim, funciona. sim. E quando a pessoa é que nem você, que é bem didático e gosta de explicar nos detalhes... Eu gosto porque facilita. alguém algum dia também me explicou muito detalhe. Às vezes minha esposa fala, você fala muitas vezes, né? Mas eu sempre fui assim, sempre fui uma pessoa muito comunicativa, introspectiva às vezes, mas eu sou um pouco comunicativo. Às vezes alguns assuntos eu sou muito retraído de falar, mas assim, falando daquilo que eu tenho propriedade do meu dia a dia, da minha vivência, eu gosto de dizer, gosto de falar, gosto de compartilhar, porque são coisas que eu vivi e outras pessoas vão viver, sabe? Tem histórias legais, tem histórias de muitos problemas na estrada, mas tem mais histórias legais do que as ruins, entendeu? E você Isso aprende e relembra também algumas coisas. óbvio, Isso é bem legal. Cara, agora, tipo assim, eu gostaria que você desse uma passada geral e, se não for tomar muito seu tempo, explicasse, ó, isso aqui serve pra isso, bem didático desse mesmo modo que você tá fazendo. Primeiro, a mãe dos homens. Essa é a nossa console de áudio, né? Eu já tô aqui mais ou menos com uma cena pronta do que eu vou usar amanhã do show do Luan. Aqui eu tenho para você entender, a console ela tem os processadores de áudio dela, né? Então eu tenho um servidor primário aqui, tá aqui embaixo, ó, servidorzinho primário, né? Que é um servidor Windows 10 com 8 core. E aqui eu tenho outro servidor secundário. Que existe redundância desse sistema. Então eu tenho dois sistemas trabalhando e eles estão trabalhando com redundância. E tudo hoje você trabalha com redundância? Tudo, sempre com redundância. Principalmente falando em transmissão para televisão, tem que ter redundância. É uma exigência da própria emissora. E aí eu tenho, né, o coração todo, como o sistema é Dante, meu coração todo está baseado nos roteadores da Cisco, tá? Que são esses carinhas aqui, ó. Esses carinhas aqui que estão com os cabinhos vermelhos de rede, Cat6, e aqui o secundário, que são iguais, tá? Os dois são iguais, as configurações são iguais. Um trabalha numa rede IP e o segundo trabalha numa outra rede IP. Estão trabalhando em redundância geral, inclusive de rede. E aí aqui eu tenho dois conversores, esses dois primeiros aqui são analógicos para Dante, esse digital para Dante e esses dois MAD para Dante. Esses dois caras têm 64 canais cada um. Esses carinhas de baixo tem 16 por 16 e esse 8 por 8. Não, 16 por 16 também, desculpa. Só que um é digital e os outros dois são analógicos. Então eu tenho aqui um total de 48 canais entre analógico e digital, mais 128 canais de entrada e saída lá no MAD, convertendo para saída MAD. Eu posso mandar para qualquer lugar ou converter para algum equipamento interno. As caixas, né, que a gente tem um 5.1.4, que são 4 caixas em cima, a central, o meu LR, um sub embaixo e as duas traseiras, o som áudio, né? Aqui o meu multiview de vídeo, eu posso receber até 16 câmeras separadas, mas geralmente eu recebo um PGM da emissora ou um PGM que eles chamam de multiview, que já vem quadriculado com as câmeras num único sinal de vídeo. Aqui um gerador e um receptor de timecode. Nesse caso eu estou recebendo o timecode da OM de vídeo, tá? Então tá no horário aí, eu estou recebendo e mando isso para os meus computadores para gravar sincado, porque se ele precisar fazer uma edição posterior, ele tem o áudio sincado junto com o vídeo. Quando ele editar, tá todo mundo amarradinho. Aqui nessa OM, outras OMs também tem, as nossas OMs. A gente tem dois distressor que são da Empirical Labs, né? Que é um compressor meio que dinâmico, é bem legal, é um equipamento bem legal, um compressor com um pouco de limiter também. E aqui o meu medidor, né? Na verdade esse equipamento é um equipamento da TC que faz a medição em lufs, então eu fico vendo no meu radar aqui como está meu estéreo, ou se eu quiser eu posso vir no RTA e eu tenho as bandas, né? E aqui eu tenho o meu medidor de lufs final, que tem que trabalhar nessa faixa aqui, menos 23, menos 21, menos 22. No caso, como você entrega para a emissora, você tem que estar sempre Tenho que estar monitorando. Então eu começo o show, se eu achar que está muito alto, eu vou ali no master e seguro um pouquinho devagarzinho para chegar naquele limite. Se tiver baixo, eles vão compensar ou eu vou compensar. A emissora pode compensar lá também no final, tá? Então vezes... não depende 100% de você? Não. Mas eu procuro entregar o meu sinal 100%, sair daqui, pra gente saber que tá tudo ok. E aí aqui por último, né, mas tão importante quanto o sistema todo, nós temos dois computadores, um principal e um backup, como tá dizendo aqui, cada um gravando 128 canais no Reaper. Então eu tenho
128 canais nessa máquina e mais 128 canais nessa máquina independente. Então elas estão gravando totalmente independente. Se uma parar, a outra continua, né? E aí a gente tem os HDs externos, né? Um para cada máquina. Então eu tenho a máquina, o HD externo dela e o chassi com a placa de áudio dela. Porque como é Dante, a gente tem um conversor aqui RedNet Thunderbolt que está ligado no Mac Mini. Ok? E aí a nossa área de lazer. Café e geladeirinha para todo mundo ficar bem, porque a gente às vezes fica 16, 18 horas dentro do botão. Então a gente toma um cafezinho, toma uma água, atende os nossos amigos e seguimos em frente. E sem contar que a sala é muito aconchegante. A acústica é bem legal. Foi feito um projeto acústico, um projeto elétrico do sistema todo. A gente tem um no-break lá atrás, que tem uma autonomia de 40 minutos para o carro todo. E fora o no-break que está no rack lá no palco, para atender aquele rack. Então, se parar o show por algum motivo, eu ainda vou continuar recebendo sinais de instrumentos analógicos. Ali, um violão que estiver passando analógico vai chegar para mim. Então eu sei que parou porque caiu o gerador alguma coisa, mas o meu carro ainda está no ar. Eu tenho tempo de dar stop, reiniciar o sistema. Se não for reiniciar, a gente aguarda para ver qual vai ser a decisão da emissora. Isso. Basicamente é isso. Pessoal, eu gostaria de agradecer muito que o Marcelão disponibilizou o seu tempo, o seu conhecimento. Imagina. Obrigado. Obrigado a vocês aí no canal. Saiba que você está plantando uma semente para muita gente. Legal, legal. Espero poder contribuir aí um pouquinho das informações. A gente se excedeu falando muitas coisas de vários assuntos, mas eu acho que a vida para as pessoas no meio do áudio, de luz, de vídeo, é entender que não é só aquele momento, existe um contexto todo geral e que as pessoas têm que ter essa união de troca de informação, porque isso é o que vai valer no mercado futuro aí. Então, desde a galera que tá iniciando, assim, é interessante ter esse tipo de conteúdo e assim, bem mastigadinho igual você entregou, porque o cara sabe que tem um nível acima ali, ele sabe que se ele estudar ele vai conhecer muito mais coisa, então ele vai ter muito mais conhecimento. Tem muita oportunidade, existe muito foco de trabalho na área de áudio e vídeo, tem muita gente precisando, mas gente precisando de gente qualificada, que vai lá, que vai estudar e que vai fazer o negócio acontecer. E independente da qualificação profissional, também tem que ter a qualificação pessoal, de ter uma conduta de trabalho. Então isso é muito importante, né? A gente ter sempre uma parceria ali com as pessoas que estão iniciando o trabalho, de entender que tem, olha, existe um teto salarial mínimo ali que eu posso cobrar para não prejudicar o outro que já está ganhando. E aí eu vou entrar no meu mercado da melhor forma possível, que eu acho que tem caminho para todo mundo aí. Se você fosse deixar aqui, na verdade eu peço até para você deixar aqui uma mensagem para quem está começando e para quem já está no mercado há um bom tempo, que
te marcou e que você gostaria de repassar pra galera? Aquilo ali, ó, foca nisso que isso vai te ajudar muito. O que você deixaria o pessoal? Cara, a primeira coisa é conhecimento, né? Eu sempre falo para as pessoas. Sem conhecimento, e o conhecimento não é só especificamente dentro da sua área. Você precisa ouvir opiniões de outras coisas. Por exemplo, às vezes eu não faço vídeo, mas às vezes eu fico perguntando, fico entendendo como é que é. Porque às vezes eu vou falar com um cara de vídeo hoje e falo assim, você vai entregar o vídeo em que formato? Ele não sabe nem me dizer se é 29 drop frame, se é no drop. Ele não sabe nem a diferença do drop frame pro no drop. E eu sei, eu trabalho com áudio, mas eu sei porque eu vou precisar sincar esse áudio às vezes num momento ou outro, ou eu vou entregar esse áudio para as pessoas finalizarem. Eu preciso ter responsabilidade técnica de entregar o meu produto da melhor forma, mas eu tenho que ter um mínimo de conhecimento da área do cara para mim poder debater assunto com ele. Então eu acho que isso é o conhecimento que eu digo, é modo geral. É a principal coisa. Conhecimento, respeito ao profissional e humildade que você vai chegar lá, né? É um degrauzinho que vai acontecer dia a dia mesmo. Mas se você tiver a cabeça aberta de aprender e discutir as relações profissionais, eu acho que o mercado está aí para todo mundo. Cara, obrigado. Obrigado. Obrigado demais. Prazerzão, viu? Tamo junto. Tamo junto. Valeu, rapaziada. Valeu.